Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma pequena escola rural lá no Ceará que nasceu de uma coisa muito maior, a luta pela terra. É uma história que nos mostra na prática como a educação pode se tornar um ato de resistência, sabe? E um verdadeiro motor para transformar a sociedade. Então, vamos começar. Para entender essa história, a gente precisa primeiro conhecer o cenário onde ela acontece. E já adianto, é um espaço educacional bem diferente do que estamos acostumados. Essa é a grande pergunta, né? Foi exatamente isso que pesquisadores quiseram entender quando olharam para a escola do assentamento Maceió, em Itapipoca. E a resposta, como a gente vai ver, mostra uma ligação muito forte, muito profunda, entre o ato de aprender e a luta por um futuro diferente. O que a gente está vendo aqui é como a educação, quando ela está conectada com as lutas sociais, se torna uma ferramenta superpoderosa de mudança. O ponto não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas como essa sala de aula se conecta com a vida, com a luta de toda uma comunidade. Para a gente entender de verdade essa escola, precisamos dar um passo atrás e olhar para a comunidade e sua história. A identidade desse lugar está totalmente enraizada na terra e nas pessoas que batalharam muito por ela. E aqui tem um conceito fundamental: educação do campo. É muito importante entender que isso não é simplesmente dar aula em uma área rural. Não mesmo. É uma filosofia de educação completamente diferente que enxerga o conhecimento como algo que brota da realidade, das necessidades daquela comunidade. E olha só que interessante o contraste dessa abordagem, com o modelo mais convencional. De um lado, uma educação que nasce da vida e do território. Do outro, um modelo que muitas vezes ignora as realidades locais, sabe? E acaba favorecendo um padrão urbano mais focado na lógica de mercado. A diferença é gritante. E aqui está o ponto crucial. Esse projeto de educação está fincado na luta do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, uma luta de décadas pelo direito à terra. Então, a escola não é um anexo, um detalhe. Ela é um pilar central dessa mesma luta. Uma coisa não existe sem a outra. Mas afinal, quais são as ideias por trás de tudo isso? Vamos dar uma olhada na filosofia que alimenta essa prática. Essa visão, que é super inspirada no trabalho do grande educador Paulo Freire, é a chave de tudo. A educação aqui é vista como uma prática para a liberdade, não para a dominação. O objetivo não é só depositar conhecimento na cabeça das pessoas, mas construir esse saber juntos, coletivamente, para agir no mundo. Partindo dessas ideias, a escola adota uma perspectiva que questiona aquela noção de que a educação é neutra. A chamada pedagogia histórico-crítica entende que a escola é um espaço de disputa e que o conhecimento deve ser uma ferramenta para entender e transformar a realidade, e não só para aceitá-la como ela é. E essa filosofia toda se traduz, na prática, em uma abordagem de 3 passos. Primeiro, analisar o mundo ao redor de forma crítica. Segundo, dominar o conhecimento que a humanidade produziu. E terceiro, que é o mais importante, usar tudo isso como uma ferramenta para mudança, para agir. Certo, já entendemos as grandes ideias. Mas como isso tudo vira realidade no dia a dia da escola? Vamos ver agora as práticas concretas. A escola resiste àquele currículo padrão de tamanho único com estratégias bem concretas. Por exemplo, eles têm o inventário da vida que basicamente transforma a realidade local em matéria de estudo. Outras práticas incluem projetos que conectam meio ambiente e identidade, um foco forte em arte e em espiritualidade e um incentivo para o protagonismo dos jovens na construção de uma cultura de paz. Para eles, falar de meio ambiente não é só falar de preservar a natureza de forma abstrata, sabe? É falar de justiça, é entender os conflitos humanos que moldam o meio ambiente. É enxergar a ecologia através das lentes das relações sociais. Bom, agora vamos ampliar um pouco o foco, olhar o quadro geral para entender por que essa história toda é tão relevante. Então, no fim das contas, o ponto crucial é que essa pequena escola oferece uma contranarrativa muito poderosa àquela ideia de que educação serve só para preparar a gente para o mercado de trabalho. Ela mostra que a educação pode sim ser um pilar para construir uma comunidade e para lutar por justiça. Essa perspectiva sobre a terra é a base de tudo, da identidade da comunidade e, claro, da sua escola. A terra não é vista como uma mercadoria, mas como a condição para a existência. E a educação, por sua vez, reflete e fortalece essa visão de mundo. Essa experiência toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se uma única escola pode ser um território para a mudança, o que a gente deveria esperar, ou melhor, exigir da educação em qualquer lugar? Será que a educação deveria só nos adaptar ao mundo ou deveria nos dar as ferramentas para transformá-lo? Fica aí a reflexão.